no know-how de um desastre coletivo, da expiação coletiva, existe todo um aparato da espiritualidade para auxiliar na pauta daquilo que cada qual está aberto e em condição de assimilar e receber. E isso, de alguma forma, tem a ver com o que está em questão na experiência de uma expiação coletiva, de uma catástrofe coletiva, e que afluxa na realidade que é vivida por cada qual. Existem vários casos de sofrimento, desencarne, martírio, colapso, expiação coletiva. E isso diz da necessidade que ainda acontece ali de uma experiência que ainda se faz mister para aquele espírito. Teve recentemente esse desastre com um avião em que, em Vinhedo, onde faleceu 62 pessoas e que passa por a questão logística de um motor, de uma direção, de um local que esse avião adentrou. Mas a culminância disso é a mapa daquele espírito que estava ali e que vai receber o atendimento, o auxílio na pauta da própria disposição, mesmo sabedor de que ninguém está desamparado. O auxílio alcança todos, mas cada qual está numa realidade e numa condição sui generis, como uma digital. Em Ação e Reação, André Luiz vai falar um pouquinho dessa conjuntura no capítulo Resgates Coletivos. E que, quando havia acontecido sinistra queda de uma aeronave, foi aclarado que mesmo que a experiência tivesse sido símile para quem estava ali dentro, o desencarne é individual. Porque não há dois desencarnes igual. Mesmo que as duas pessoas estejam no mesmo local, sob a mesma injunção, na mesma colapso, o desencarne ele se faz sentir na pauta da experiência de cada qual.
sabedor de que a tentação que me alcança no momento que for, na condição que eu estou, quando sou chamada daqui, e a realidade que vira essa conjuntura para mim, ela passa pela know-how da vulnerabilidade que eu trago. Por isso que é preciso ter cautela, porque na pauta da minha experiência, da minha fraqueza, do meu telhado de vidro, eu sou tentada, seja por encarnado ou desencarnado, em algo que está em mim. E que tem aí a sua gênese. Até porque nós vivemos uma realidade onde eu preciso e necessito de constante ação para me burilar. O equilíbrio é algo que eu vou construindo em mim por uma ação constante, paciente. Daí, na minha disposição de vigiar e de olhar para a minha realidade, de gastar tempo com o que eu preciso, de investir na minha melhoria moral, eu vou arregimentando uma harmonia, um equilíbrio que me confere uma condição na realidade em que eu estou. Se eu tenho consciência que eu estou algemada a débito, tenebroso, escabroso, e que eu preciso de um movimento constante de ajuste e de harmonia, que passa pela minha moral, é mister considerar que pode estar no meu mapa determinado recurso difícil para avançar do estágio que eu estou, que é o que é possível ser usado para mim. E isso passa pela questão grave do destino. Porque se eu uso bem o recurso do tempo nessa manobra, o tempo vai se transformar no recurso que eu preciso a cada momento, na reabilitação do meu destino. Porque quando existe a questão da trespasse dessa realidade para o astral, eu vou viver naturalmente uma obnubilação, um momento de perturbação, que pode se estender de acordo com aquilo que estou habituada a cultivar no meu imo, e pode se abreviar. E nessa tela, pode acontecer que no momento do desencarne, eu
confunda, acho que eu ainda sou mulher num corpo de carne. E se não tem um espírito para me avisar que eu não estou mais naquele corpo de carne, daí eu adentrei uma realidade diferente, eu vou acabar ficando aprisionada à minha imaginação e aquilo que eu acho que eu ainda vivo. Por isso, quando passa pela a capacidade que eu tenho de reabilitar e costurar meu destino a cada momento, isso tem a ver em pegar a ensancha para viver o nobre, o limpo, enquanto eu vejo onde estou e posso escolher. Porque pode acontecer num dado momento que uma situação me pegue de surpresa e eu não vou saber em que situação realmente estou. E vou confundir, achar que estou numa realidade e estou noutra. E isso ser motivo de descalabro e de continuidade de uma obnubilação moral para mim, que me atormenta, que dificulta a minha marcha, que me prende a uma zona inferior. Pode ter aquele benfeitor que me aclare, mas essa conexão ela vai passar pela pauta do caderno que eu ofereço. Porque se eu menoscabo enquanto vejo onde estou, enquanto posso escolher e decidir meu destino, vai acontecer que no momento em que eu esteja confusa, perturbada e não defina, delineie, claro, a minha situação, eu permaneça por um tempo indeterminado naquela condição perturbadora, que desatrela minha harmonia, desconecta minha elasticidade, minha capacidade de juntar um quebra-cabeça para a subida. E isso pode ser uma permanência numa região que eu fico algemada a ela. E essa questão da aproveitar enquanto vejo, enquanto percebo minha realidade, enquanto posso escolher, isso é interessante quando se considera que se pegar duas vibração, onda de som sonora e a vibração da área do campo mais concentrado, denso, de uma, seja equivalente ao campo de concentração menor, menos denso da outra, o resultado é a ausência de barulho, o silêncio. Por isso que quando eu
crio, produzo, motivo, causa, com nobre o bem que pratico nesse momento, eu posso interceptar, interferir na sombra, no mal que eu pratiquei ontem. Acontece uma anulação, uma neutralização de efeito, e com isso é possível reconstruir, reconquistar minha harmonia, meu equilíbrio. Daí a questão do destino ser elástico, porque ele vai passar necessariamente pelo meu movimento de cada momento. Se abre uma cortina diante de mim, algo me leva em ação, em esforço, e eu posso descerrar um livro diferente, a partir da combinação que crio com o esforço e a performance, o desempenho no bem que eu procuro praticar. Porque não é só fazer o bem, é como eu faço isso, é a forma como eu aconteço esse movimento. Porque quando eu estou imbuída de uma ação digna, edificante, é a maneira como eu me disponho e aconteço aquilo, que impacta no que trago de tenebroso do meu mundo. Isso viabiliza uma recomposição de ajuste perispiritual. Porque pode acontecer de achar que fiz algo pontual que seja considerado um bem e seja isso por isso. Mas é mais profundo. Porque o Cristo disse que a nascente está no coração. O que me mancha, o que me conspurca e dificulta não é o que vem de fora, um pão que eu ponho na boca, é o que sai de dentro de mim, do meu coração, da minha gênese moral. E essa experiência, ela pode me eclipsar, me desatrelar, descarrocear, e acaba que perco o fio da meada e mesmo com uma ação externa considerada boa, vou encontrar escuridão dentro de mim. Por isso que a partir do que Cristo disse, é a transformação da minha gema, do meu mundo. Precisa brotar de mim o bem cristalino, real, que confere uma nota, um sabor, um odor próprio àquilo que eu faço. E que sela a diretiva, a intenção que tem. Por isso que é preciso estar atenta para o movimento essencial, que vai
participar da minha resposta num momento em que algo, como uma morte violenta, venha me encontrar. Ou uma situação inesperada que me alce de no pino e me abafe. E mesmo quando existe uma experiência de anos a fio nesse esforço, vai dizer aqui de uma experiência de 2 servidores que estavam no prédio da caridade, mas que envolvido, fascinado pelo raiar esplendor da colina, do cimo. E havia solicitado uma ascendência para uma esfera superior, ainda ignota ali naquela realidade. E que ao fazer uma análise, uma auscultação de uma realidade que viveu no século XV, de jogar alguém, esses 2 servidores, fazer esse movimento com um terceiro numa região de fosso calamitoso, optou por viver uma experiência antes de mergulhar de novo em nova realidade consciencial, de, na carne, em tarefa de aeronáutica, viver a violência de um desastre. Por isso que essa questão é delicada, até porque pedir um gênero de resgate, de liquidez, de dívida para mim, passa pelo meu merecimento. E daí pode ser que eu venha passar por condição diversa, acidente, ferimento, mutilação, desencarne, para dirimir falta pesada, grave. E ligação, o acompliciamento com quem é o genitor desse espírito. Até porque existe ferimento coletivo. E isso é reorganizado na trama do destino para expiação em conjunto. Que passa pela consciência que pede liquidação para conseguir avançar. E, como vai dizer na Revista Espírita, de 1869, onde Kardec vai dizer de uma condição em que o assassínio, o crime que foi realizado por um conjunto de indivíduos vai poder se expressar num fluxo de resgate solidário, mas permanecerá
a expiação individual, que é do hino, que é da consciência, que é o que me dá a porta aberta.